Bom dia, estamos começando mais um Quarta Sindical, este programa que é uma parceria entre o Jornal Brasil de Fato Paraná e a CUT Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, repórter do Brasil de Fato, e como todas as quartas-feiras, nós trazemos aqui temas da atual conjuntura e principalmente de impacto na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Hoje nós vamos debater a respeito da taxa Selic, juros altos e o impacto na economia real e na vida dos trabalhadores. E como todas as quartas-feiras, eu divido a mediação aqui do Quarta Sindical com o presidente da CUT Paraná, Márcio Quilha, que vai apresentar os nossos debatedores de hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia a todas e todos que já nos acompanham por mais um Quarta Sindical. Estamos aguardando a entrada do nosso outro convidado, mas vamos já fazendo, antes de apresentá-los, quero, como todas as quartas-feiras, fazer alguns comunicados paroquiais de informação para as companheiras e companheiros que nos ouvem, né? Reforçando, como todas as quartas-feiras, a gente quer convidá-los para participarem do nosso Comitê Sindical de Lutas, comitê que está organizado para continuar a organização da classe trabalhadora através de comitês de lutas, brigadas digitais. Vou pedir para o Lucas carregar o card do comitê. É um comitê sindical virtual, ao qual a gente convida a todas e todos. Já somos mais de 10 mil pessoas nesse comitê, e ele acaba servindo de repositório para as informações das lutas, das atividades importantes. Então, fica o convite, é uma página no Facebook, Comitê Virtual Sindical e Popular de Luta Governem para Nós. Né? Nós também estamos nos aproximando do nosso 1º de maio, e esse ano a CUT Paraná, junto com a Força Sindical, junto com a nova Central Sindical, nova Central de Trabalhadores do Paraná, junto com a UGT, vai realizar em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, lá no Gramadão da Itaipu, o 1º de maio. Então, fica aqui já o convite para você se organizar suas delegações, procurar o seu sindicato aí na região, procurar o sindicato para poder participar desse 1º de maio internacional, reunindo em centrais sindicais do Cone Sul. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile estarão presentes nesse 1º de maio internacional que acontece na cidade de Foz do Iguaçu. Dito isso, quero já agradecer também as mais de 40 entidades que nos retransmitem todas as quartas-feiras, né? O que faz com que a gente possa chegar cada vez mais longe. Se você ainda não retransmite o Quarta Sindical, sua entidade sindical quer retransmitir o Quarta Sindical conosco, entre em contato com a imprensa aqui da CUT Paraná, entre em contato com a editoria do Brasil de Fato Paraná, para ser mais um retransmissor do Quarta Sindical. O Quarta Sindical agora ao vivo, e também entra às 8 horas como reprise no canal 5 da TV comunitária, na NET, no canal da NET, né? Canal 5 da NET, na TV comunitária. Isso posto, quero então apresentar um dos convidados que já está conosco. Chegando o outro convidado, eu já apresento. Estamos recebendo aqui o professor José Menezes Gomes, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Mato Grosso, em 1986, mestrado em Economia Rural em Campo Grande pela Universidade Federal da Bahia, em 91, doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, em 2005, e pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor associado 4 da Universidade Federal de Alagoas. Atua na área de teoria econômica, com ênfase em economia política, especialmente nos seguintes temas: crise capitalista, imperialismo, fundos de pensão, políticas públicas e luta de classe. É coordenador do Núcleo Alagoano de Luta pela Auditoria da Dívida e coordenador do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais da UFAL. E também é membro do RICDP, né? Professor Menezes, seja bem-vindo. O nosso outro convidado acabou de informar que está saindo de uma reunião de negociação e já está entrando aqui conosco para também participar. Isso dito, devolvo a palavra à minha companheira de todas as quartas-feiras,
aqui na bancada do Quarta Sindical, a jornalista do Brasil de Fato Paraná, Ana Carolina Caldas. Obrigada, Márcio. Bem-vindo, professor. Já vou lhe fazer, então, a primeira pergunta, num objetivo, né, de quem está nos assistindo possa levar esse conteúdo para frente, né, para ajudar a gente a entender e também ajudar, né, com que a gente se mobilize em relação a essa pauta. A primeira pergunta, professor, é por que motivo, né, por qual motivo o Brasil continua com uma taxa de juros tão alta? E também, se o senhor pudesse, a gente estava conversando ali nos bastidores, né, professor, se o senhor pudesse explicar, assim, qual é a relação, por exemplo, dos estados com da taxa de juros. Então, primeiro, por que, né? Como que a gente explica por que a taxa de juros está tão alta e como que o senhor pudesse dar uma explicação para a gente entender, né, o que é essa questão da taxa de juros dentro do país. Vou passar a palavra para o senhor. Pode abrir o seu microfone. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma grande oportunidade para quem... Eu sou professor de Economia Política, Economia Monetária e Economia Internacional, e Economia Monetária em particular. Esse é o meu grande desafio, que é tentar construir uma disciplina em que ela não pare simplesmente na forma conservadora ortodoxa. Ou seja, meu desafio é, primeiro, dentro da academia, construir essa forma de ver a realidade sem ser a tabela de ortodoxia, e depois de tentar levar isso para os movimentos sociais. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu me sinto mais agradecido ainda, porque não basta ser professor na sala de aula. Eu acho que esse desafio também tem que ser colocado. Bom, essa pergunta é uma pergunta de uma complexidade muito grande, mas eu vou tentar sintetizar. A primeira coisa, eu até tinha escrito aqui, quem ganha e quem perde com a inflação. Quando eu era técnico do Diese, eu imaginava que somente os trabalhadores perdiam com a inflação. Mas, em seguida, quando eu fui fazer a tese de doutorado, e bem antes até, eu percebi que, na verdade, quem também perde com a inflação são aqueles que compram títulos públicos, são aqueles que aplicam na Bolsa. Por quê? O que interessa para eles não é o ganho nominal, o que interessa para eles é o ganho real. Então, só para pegar um exemplo, numa inflação de 13,20, numa Selic de 13,25, numa inflação de 4 e pouco, existe um ganho real de aproximadamente 8 a 9%. E é aí que está a grande questão. Ou seja, na minha tese de doutorado, que eu defendi na USP, eu estudei justamente o plano real, o plano cavalo na Argentina e o plano Azteca no México. E na minha tese eu chamei isso de política econômica dos rentistas. É uma política econômica que tem como objetivo não criar condições para o desenvolvimento das forças, desenvolvimento do capitalismo, mas é uma política econômica que tem como horizonte apenas a estabilização dos preços. E a estabilização dos preços utilizando uma teoria que é a teoria monetarista, que utiliza uma coisa chamada teoria quantitativa da moeda, e que, a partir de 99, quando a âncora cambial desaparece, é introduzido isso, e isso se chama regime de meta de inflação. Então, esse regime de meta de inflação, ele estabelece uma meta a ser cumprida, e toda vez que a inflação chegar próximo dessa meta, você vai e eleva os juros. Quando você eleva os juros, esse exercício eu fiz com meus alunos ontem, você provoca de imediato o quê? Você reduz o crédito para o consumidor. Então, o consumidor começa a comprar menos nas lojas. As lojas, reagindo a isso, elas vão justamente reduzir as compras junto às fábricas. As fábricas vão, por sua vez, reduzir as quantidades produzidas, que significa desempregar, que significa não comprar mais máquinas, não comprar matérias-primas. Isso, de certa forma, acaba provocando o quê? Uma redução da atividade econômica. Então, eu pergunto para meus alunos, quem perde com quem perde com os juros altos? Perde com juros altos o consumidor, perde todos aqueles que estão no setor produtivo, mas aí eu vou além. Toda vez que eleva-se a taxa de juro, ou, por exemplo, agora, esse aumento que está sendo proposto de mais 1% significa 55 bilhões novo
de dívida pública. Então, isso significa o quê? Ter essa preocupação única com a política de estabilização baseada numa teoria monetarista, numa única explicação, que é a expansão da moeda, você acaba levando também ao sacrifício das contas públicas. Então, este é um modelo que caracteriza, de certa forma, a nossa economia, mas o que é mais grave é que, no nosso caso, nós temos uma situação em que não existe mais na política econômica uma preocupação com o crescimento econômico. Existe uma preocupação com a estabilidade da moeda. Então, o que nós temos aqui é justamente uma tentativa de fazer a política de estabilização como o objetivo final da política econômica. Até 1980, a política econômica tinha como objetivo, especialmente na Europa, o pleno emprego. O que nós temos agora não é isso. E aí isso significa o quê? Política de austeridade. Esses 55 bilhões que estão aqui colocados, eles representam quase o dobro do orçamento das universidades federais. Então, o que significa isso? Eu até coloquei aqui. Quem ganha e quem perde. Olha só, eu disse assim, os trabalhadores perdem porque eles perdem poder de compra, os rentistas perdem porque... Mas aí que está. Os rentistas ganham quando o meio para encontrar a combate à inflação é duplamente favorável a ele. Por quê? Porque para favorecer, para combater a inflação, se eleva a taxa de juros. Então, os banqueiros ganham mais dinheiro com isso. Então, e eles ganham dinheiro quando a inflação também é contida. Mas o que significa isso? Significa que essa única forma de combater a inflação, ela acaba levando à estagnação da atividade econômica, ela acaba reduzindo a atividade econômica, que reduz a receita do Estado, e, de certa forma, o final de tudo é uma recessão. Ou seja, se combate a inflação através desse modelo, mais ou menos como o Lauro Campos falava, ele criticava essa teoria, ele chamava de sangria. Sangria era um método utilizado há muito tempo atrás, que achava que a doença de alguém poderia ser contida se você fizesse uma sangria. Essa sangria seria exatamente o quê? Redução da quantidade de moeda. É a velha teoria que em 1929 entrou em colapso, que só voltou a funcionar a ação a partir dos anos 80. É a teoria econômica dos rentistas. Aliás, Nicolai Bukharin chamou isso de economia política do rentismo. Então, a nossa causa, utilizar essa taxa de juro alto é exatamente o comprometimento que não se tem com o processo de crescimento da atividade econômica, com a geração de emprego, com o financiamento das políticas públicas, é a política clássica de austeridade. Obrigada, professora. Acho que o Cid ainda não conseguiu voltar. Eu vou pedir, então, Márcio, para você já fazer aí a tua próxima pergunta para o professor, e aí, quando o Cid entrar, a gente repete ali para o Cid as duas. Eu te mandei ali a pergunta, Márcio, ali no teu WhatsApp. Tá bom. Professor, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Assim, o senhor falou aqui agora, deu um exemplo muito claro, né? Que o mercado financeiro nunca perde, né? Se tem juros altos, o mercado ganha, se tem inflação baixa, o mercado perde. Enfim, eu vou... Diga. Isso, o Cid chegou, acho que daí você podia apresentar o Cid, e aí a gente faz a primeira pergunta para o Cid e depois damos continuidade. Vai lá. Tá bom. Cid, seja bem-vindo. Estava aí numa reunião, fechando, né, mais uma negociação aí. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Cid é economista, trabalhou no IBGE de 1980 a 81, trabalhou no Diese por 30 anos. Foi coordenador técnico aqui do Diese Paraná, né? É professor de economia na PUC e na PESP, desde 1995 a 1999. Assessor econômico do gabinete da vice-prefeita de Curitiba, Miriam Gonçalves, na gestão 2013-2015, e faz parte do Conselho Federal de Economia, filiado à ABED, Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. É especialista em mercado de trabalho e finanças públicas. Cid, seja muito bem-vindo conosco. Eu devolvo a palavra para a Ana te fazer a primeira pergunta. Olá, Cid, bem-vindo. Está nos ouvindo bem?
A gente estava conversando aqui com o professor e vou fazer a mesma pergunta para você, assim, a título de você complementar. No objetivo aqui que o Quarto Sindical tem, que é, né, poder simplificar os temas e fazer com que a gente possa divulgar esse tema para frente, né, para também ajudar nas mobilizações, entender, e queria tua explicação, Cid, por qual motivo o Brasil continua com uma taxa de juros tão alta e, por exemplo, qual o motivo há uma de diferença, por exemplo, do país em relação do Brasil em relação a outros países? Passo para você, Cid. Tá fechado o teu microfone. Isso. Certo, Ana. Então, vejam, por que temos uma taxa de juros tão alta? Por que temos uma taxa de juros tão alta? Primeiro aspecto, né? O que define os movimentos do Banco Central? É a meta de inflação, né? Então, vejam, o Conselho Monetário Nacional, que é constituído pelo presidente do Banco Central, pelo Haddad, pela Tebet, pelo Fazenda, né, e Planejamento, eles definem, né, uma meta de inflação, que hoje está no Brasil em 3%. Já estava, né, e renovaram aí a meta de inflação de 3%. Toda vez, então, esse é o mandato do Banco Central. Tem que fazer a inflação estar dentro da meta ou dentro da margem da meta, né, que é 2 pontos para cima ou para baixo. Pois bem, como a inflação está acima da meta, o Banco Central, então, acaba aumentando os juros, né, para trazer a inflação para a meta. Esse foi um sistema criado nos anos 90, né, em vários países, e o Brasil implementou também, né, porque havia toda uma preocupação com o descontrole da inflação. Nós vivemos um período hiperinflacionário, de fato, né, a nível mundial também teve momentos ali do final dos anos 70 e 80 com inflação muito alta. Então, isso aí se estabeleceu as metas de inflação. Evidente que isso daí é um compromisso com os agentes econômicos, né? Eles querem ter sempre essa referência, né? Porque a desconfiança que o governo vai ter esse compromisso. Então, para manter, então, fixa a meta e tem que cumprir a meta. O problema todo, tá, é que essa meta coloca o Brasil numa camisa de força muito grande, né? Os Estados Unidos, a meta é 2%, mas é outra estrutura, é um país desenvolvido, é um país com menos conflitos de preços relativos, de contratos e tudo mais, né? Então, primeiro aspecto, os juros estão altos no Brasil por causa de um erro da fixação da meta de inflação em 3%. Né? Porque o mercado tem que ter, exige que tenha essa meta, porque senão vai trazer muita instabilidade. Vamos trabalhar, o Haddad mesmo já falou, mas infelizmente ele perdeu a oportunidade, porque foi lá em 2023, né, que ele teve a reunião do Conselho Monetário Nacional, e para não não criar problema com o mercado, manteve essa meta esdrúxula de 3%. Então, o Brasil tem uma taxa de juros alta hoje, está de uma meta de inflação, certo? Que é muito baixa para o padrão do Brasil. Né? Mexer na taxa de juros tem que mexer na meta de inflação. Né? Esse é o ponto principal do meu ponto de vista. Né? Além do que, quando você vai analisar a inflação, a taxa de juros ela é utilizada quando você vai adequar a inflação uma inflação pelo efeito do consumo, da demanda. Né? E nós temos no Brasil, muitas vezes, a inflação foge da meta, né? Ou da banda da meta, da banda superior da meta, principalmente, por fatores que não está relacionado com o consumo, com o aumento da demanda. Né? Então, aí você pode colocar a taxa de juros na estratosfera, que não vai reduzir a inflação. Né? Por exemplo, choques agrícolas, choque de preços dos commodities, né? Questões climáticas, todos esses aspectos. Então, é um mecanismo que foi implementado lá, nos anos 90, faltou aperfeiçoar, né? E rever também essa meta, além do que, por exemplo, o Banco Central Americano ele não coloca só a meta de inflação,
dentro desse objetivo da política monetária do Banco Central. Também olha a questão do emprego, né? Então, enfim, nós estamos presos a essa camisa de força dentro de um programa, né, que nos sufoca. Obrigada, Cid. Obrigada, professora, aí no nosso primeiro bloco. Vou passar para você, Márcio, para a gente dar continuidade a essa conversa. Legal, obrigado, Cid. Eu estava fazendo aqui uma consideração junto ao professor, que ele fez na análise dele uma lógica que o mercado, que os banqueiros ganham sempre, né? Ganham em inflação baixa, ganham em juros altos, enfim, estão sempre ganhando. E essa é um pouco a nossa grita dos movimentos sindicais, do movimento dos trabalhadores do ramo financeiro, inclusive eu faço parte, que é justamente isso. Hoje nós não temos nem mais o artigo que regulamenta o sistema financeiro, que era o artigo 192, hoje nem o caput do artigo não existe mais. A gente precisa regulamentar esse sistema financeiro, porque a gente precisa ter uma sociedade voltada para funcionar, um Estado voltado para o funcionamento daqueles que mais precisam, né? Para atender aqueles que mais precisam. E eu queria, então, perguntar, professor, nessa lógica do perde-ganha, como que a gente... na verdade, quem perde com essa taxa de juros, né? Dentro desse embate do mercado, de inflação alta, ou juros altos, inflação baixa, enfim. Hoje nós temos um cenário que a inflação não é aquele absurdo, né? Está ali um pouco acima do teto da meta, mas não é um absurdo que já foi em outros tempos, né? Quem ganha, quem perde com isso, professor? Seu som. Que esse fenômeno ele tem a ver também com as caracterizações que o capitalismo passou a ter depois de um tempo determinado. Nicolai Bukharin, no livro A Economia Política do Rentista, ele caracterizou que na fase monopolista haveria um afastamento crescente de um setor da burguesia que deixava de estar próximo da produção e que estava cada vez mais dissociado da produção. E estes aparecem agora como rentistas. Isso foi percebido por Lenin, isso foi percebido por Hilfert, isso foi percebido especialmente por Bukharin, Rosa. Então, esse é um fenômeno que o capitalismo monopolista acabou criando e que, de certa forma, tem a ver com... Mas vamos só ver. Você perguntou quem ganha e quem perde. Olha só, eu tenho aqui um gráfico que mostra a evolução da taxa Selic e a cotação do Ibovespa. E olha, é surpreendente. Mas quem aplicou na taxa Selic, que é uma das taxas que remunera uma modalidade de dívida, ele ganhou muito mais do que quem aplicou em ações. Mas isso, na aula de ontem, de monetária, eu percebi também nos Estados Unidos. A partir de 79, quando se estabelece uma taxa de juros de 20%, também privilegiou aqueles que vivem de renda, e não aqueles que vivem da produção. Mas eu diria que quem mais perde é quem não pode perder mais nada. Quem mais perde é quem não pode perder mais nada. E aí, se era para não ter perdas, eu também fui técnico do DIEESE, como o Cid. Naquela época existia política salarial. E a política salarial era um mecanismo de reposição das perdas salariais. E todos nós, técnicos, tínhamos que fazer o cálculo das perdas. Com a introdução do Plano Real, desaparece isso. E, a partir daí, vai para um tipo de livre negociação. E, a partir daí, vem reforma trabalhista, vem tudo. Então, quem perde é o trabalhador, que vai ter, que às vezes não consegue repor toda a perda inflacionária, mas ele perde porque, para bancar esta política de estabilização com essa dosagem de remédio único, é toda a sociedade. Vamos lá. Eu sou servidor público e fiquei 6 anos sem reajuste. Por quê? Porque a política implementada pelos 2 governos anteriores visava exatamente o quê? Cortar
os meus direitos, não contratar servidores. Quem perde é grande parte da população que não vai ter direito ao serviço público. E aí, na primeira aula que eu faço de economia monetária, eu pego a metodologia de cálculo da inflação do Diese, já que eu fui técnico do Diese, e procuro ver como que, a cada pesquisa de orçamento familiar, como que vai alterando o peso de cada item. E olha, o que vai acontecer é que itens como educação, itens que antigamente eram direitos, com o desfinanciamento, eles passam a ser mercadorias. E a partir do momento que eles passam a ser mercadorias, eles passam a aumentar o peso deste item na determinação da inflação. Então, o que vai perder, por exemplo, aquele trabalhador que tenta abrir um pequeno negócio, a agricultura familiar. Ou seja, todos aqueles que vão iniciar um processo, mas aí é que está. Uma coisa que eu nunca esqueço, eu sou de Mato Grosso, e eu estava, há uns 35 anos atrás, no Banco do Brasil, quando eu acompanhei um fazendeiro conversando com o gerente, que tinha acabado de ganhar um empréstimo. E o gerente imediatamente falou, olha, eu acho que até que você comece a usar esse dinheiro, você deveria comprar título da dívida. E aí é que está. Nós atribuímos apenas aos rentistas clássicos que ganham, mas não são só eles. Grande parte do agronegócio, ele ganha dinheiro também aplicando no título da dívida pública. Ele pega dinheiro emprestado do Plano Safra e ele aplica em título da dívida pública. Grande parte dos industriais também aplica em título da dívida pública. Os fundos de pensão também aplicam em título da dívida pública. Então, o que nós temos é que criou-se uma situação em que os ganhadores são também os setores produtivos, e isso cria um problema para a gente. Porque hoje nós temos uma bancada que se chama BBBB, bancada dos bancos, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi e bancada da... são os 4. Acho que aí está a grande resistência. Aí está a grande resistência, porque ao mesmo tempo que os setores que são considerados produtivos são prejudicados com o aumento da taxa de juros, porque significa um custo maior, eles também ganham do outro lado comprando título da dívida pública. Então, é um tema extremamente complexo mas, no entanto, a nossa tarefa é exatamente de tentar mostrar que é esta bancada que resiste. É esta bancada que resiste a tudo. Agora, por exemplo, se tentou fazer uma desoneração de alguns produtos da cesta básica e eles foram contra. Mas aí é que está. Por que eles são contra? Não é só porque eles têm uma identidade política determinada, é porque eles também ganham como comprando título da dívida pública. Então, esta é a complexidade de definir quem ganha e quem perde. Agora, quem mais perde somos todos nós. Porque o trabalhador que não vai ter um emprego, porque a taxa de juros está alta, que não gerou emprego. O consumidor que não vai poder comprar as coisas básicas, porque a taxa de juros ficou cara. E a questão toda é, qual é a demonstração disso? A Maria Lúcia Fatorelli organizou um gráfico que mostra como que o lucro dos bancos acompanha o aumento da taxa de juros. Então, eu diria que quem perde não pode continuar perdendo. E o fundamental é isso. Não podemos estar orientados simplesmente por um sistema de meta de inflação que não considera as causas efetivas, como o Cid acabou de colocar. Houve uma seca, aumentar a taxa de juros não vai alterar nada. Houve uma mudança climática que está prejudicando a plantação de feijão ou de milho, não vai alterar nada. Mas, no entanto, quem é que ganha? Quem é que ganha são aqueles que sempre ganharam. E que, inclusive, são majoritários no poder político, porque eles comandam uma bancada que congrega justamente interesses que são contrários à maioria da população brasileira. Obrigado, professor. Cid, nessa mesma toada da pergunta do professor aí do quem perde e quem ganha com essa taxa de juros. Certo. Então, vamos lá, dar nome aos bois. Bom, quem perde? Os trabalhadores, que aumenta o custo de vida, né, dele, porque os empresários também repassam parte desse aumento de juros que afetam seus custos, né, para os preços. E também os trabalhadores pagam esse custo
porque compra crédito, né? E a taxa de juros de carro, de casa, da geladeira, do fogão aumenta, né? Os empresários também pagam essa conta, porque o custo do investimento aumenta, porque os juros aumentam, né? O custo, ele toma emprestado o recurso para fazer investimento e fica mais caro emprestar o dinheiro para bancar o investimento. E também aumenta aí o parâmetro de retorno, né? Que é aquela história que muita gente fala, por que eu vou investir para ter uma margem de 10%, 12% se eu estou recebendo 15%, né? Então, tem esse aspecto. E o terceiro perdedor aí, o Estado, né? Porque aumenta a dívida. 80% do aumento da dívida brasileira, da composição da dívida brasileira, é formada pelos juros, pelo aumento dos juros, né? Tem o déficit, né, que aumenta a dívida, mas 80% dessa dívida toda aí foi formada ao longo do tempo com essas extravagantes taxas de juros, principalmente no início lá do Plano Real, né, que nós praticamos juros reais na faixa de 20%. Então, são os perdedores. E, quando a gente soma isso, trabalhadores, empresários e Estado, perde a sociedade, né? E os trabalhadores perdem também porque aumenta o desemprego, né? Então, é isso, perde a sociedade, o país perde, né? Porque isso aí reduz o crescimento da economia, reduz o bem-estar de todos. Quem ganha é o rentista de fato, né? Como o José comentou aí, né? Que recebe aí esses juros exorbitantes. Professor Cid. Ana, só antes de você passar para o professor, eu queria fazer um parênteses aqui, lembrar, nossa audiência está bem boa aqui no Facebook, como também na plataforma do YouTube, lembrar que esse ano nós completamos 5 anos consecutivos do ar do Quarta Sindical, e nós vamos estar preparando aí os festejos desses 5 anos no ar do Quarta Sindical. Obrigado, te passo a palavra. Uhum. Na verdade, agora eu queria perguntar para vocês o que fazer, né? Como é que o governo federal, né? Primeiro, qual que é o impacto na economia real e como o governo federal pode mitigar o atual patamar da Selic para dar um jeito de gerar desenvolvimento econômico e social, né? Quais seriam as alternativas, na opinião de vocês, para que o impacto não seja desastroso na economia real e para que o desenvolvimento econômico, social aconteça sem que esse tema, essa pauta, esse fato impacte ainda mais na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, é o que fazer. Vou passar primeiro para o professor e depois para o Cid. Professor. Professor, o teu som está fechado. Bom, eu havia comentado antes de começarmos que eu peguei uma tabela que o colega nosso do núcleo, lá o Paulo, pegou, e é uma tabela fornecida pelo Tesouro Nacional que mostra como que a dívida pública dos estados se converteu em dívida federal e como que isso acabou levando à situação atual. Bom, a dívida pública federal, em grande parte, ela é dívida dos estados. Em 1997, depois de vários conflitos que nós tivemos em vários locais, essa dívida estaduais, essa dívida foi transformada em dívida federal e renegociada por 30 anos. Nela foi introduzido o IGPDI mais 7,5%. Ou seja, o Estado cria um mecanismo de extorsão das unidades federativas, mas, no entanto, eles aceitaram. E aí, no caso aqui de Alagoas, 15% da receita corrente líquida era para pagar a dívida pública. Mas de onde é que veio? E aí o que aconteceu? 20 anos depois, começou novamente um processo de calamidade e aí foi feita uma nova renegociação. O Estado de Alagoas já tinha pago 4 vezes
e devia 4 vezes. Porque aí dentro tem uma coisa chamada anatocismo. Anatocismo, que é juros sobre juros entre entes estatais. A súmula 121 do STF, ela assegurava a ilegalidade da cobrança desse tipo de juros. E aí o que aconteceu? 11 estados já tinham ganhos respectivas liminares. Só que não avançou. E se fosse feito o cumprimento da súmula 121, parte da dívida de vários estados teria sido simplesmente, o saldo devedor teria caído bruscamente. Por quê? Porque aplicou o GPDI, mas também porque aplicou a taxa de juro alta e, dentro disso, o chamado anatocismo. O que os governadores fizeram? Não lutaram para que isso resultasse numa decisão final. Partiram para uma nova renegociação. E essa nova renegociação levou a um novo ciclo de endividamento, renegociou por mais 20 anos e, ao mesmo tempo, tanto na fase anterior quanto na fase seguinte, foi exigido as privatizações. E aí, o que nós temos depois? Em seguida, já mais recentemente, vários estados continuaram a ter uma situação de calamidade. E aí, eu esqueci o termo agora, que é uma política que foi feita no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que torna ainda mais difícil, mas aí é que está. Nesse levantamento que eu tenho aqui em mãos, eu fui ver qual é a causa da dívida pública estadual que transformou-se em dívida pública federal. E no caso deixa eu pegar aqui, no caso do Paraná, está aqui, o Paraná, 92% da dívida pública do Paraná, ela resultou simplesmente do banestado. Banestado. Vocês que são do Paraná sabem exatamente o que significa isso. Aqui em Alagoas, foi 35%. Em Pernambuco, 90%. No Maranhão, ou seja, grande parte dos estados tiveram a sua dívida pública fruto do endividamento do setor privado, de dívidas privadas, contraída por agentes privados, que não pagaram, ou que fizeram o que fizeram aí. Porque aí no Paraná é um caso muito mais sério, porque aí tem fuga de capitais, lavagem de dinheiro, mas parte da dívida dos estados deriva de dívidas privadas, e isso é ilegal. Então, uma coisa que eu diria que seria fundamental, e aqui em Alagoas nós tivemos a sorte de ter tido uma CPI do Produban, e ela constatou todas as irregularidades, só que o que eles fizeram? Não divulgaram o relatório. Mas no que nós temos pela imprensa, nós sabemos que grande parte da dívida estadual é derivada de dívidas privadas contraídas para financiar as respectivas burguesias locais. E aí eu escrevi um artigo, eu já até mandei para vocês, que não troque a dívida pública pelas universidades. 8 bilhões e 800 é o volume de dívida que o Paraná assumiu do Banestado. Então, eu diria que esta eu diria que é um caminho, mas o outro caminho é muito mais delicado. Nós temos que estabelecer uma política de discussão com os movimentos sociais para que eles comecem a entender algo que, como eu falei inicialmente, é complexo. Então, a solução para esse problema pressupõe uma mudança na correlação de forças. E aí nós temos um problema muito sério, porque hoje, qual é a maior bancada que atua dentro do Congresso? Não é a bancada, não é o PL nem é o PT, é a bancada evangélica. A bancada evangélica, ela está associada à bancada da bala. A bancada da bala está associada à bancada do boi. E a bancada do boi está associada à bancada dos bancos. Então, e esses segmentos todos utilizam a pauta moral para ser reconduzido ao poder. E uma vez no poder, são eles que apoiam todas as reformas, as contra-reformas. São eles que apoiam essa política. Como eu falei inicialmente, uma bancada determinada, conservadora, ela está sendo contra qualquer tentativa de retirar qualquer tributo sobre os bens de consumo. Então, a tarefa nossa, primeira, nós precisamos repensar, rever, conhecer como é que essa dívida se deu. E no caso nosso, aqui eu fiz um grupo de pesquisa em que eu fiz o mesmo caminho que Maria Lúcia fez, que foi entender como que a dívida externa
financiou as oligarquias regionais. E como que isso levou, em 79, quando a taxa de juros subiu nos Estados Unidos, isso aí levou parte do colapso de 1997. Ou seja, nós estamos submetidos, a política monetária nossa está submetida à política monetária americana. Ou seja, é muito mais complexo. O sistema da dívida, ele tem um mecanismo de controle e que é difícil de ser explicado, mas eu acho que o caminho é, primeiro, os movimentos sociais tomarem conhecimento na sua totalidade do problema e começarmos a fazer esse tipo de esclarecimento. Eu, inclusive, me proponho a fazer uma sessão só sobre como se calcula a inflação, como que a dívida pública estadual comprometeu e como que ela financiou os grupos conservadores, que são os mesmos que estão no Congresso votando contra todos os nossos interesses. Então, não é fácil essa resposta, mas é necessário termos exatamente a dimensão da dificuldade, porque só assim a gente vai conseguir dar o passo à frente no sentido de criar uma nova correlação de forças, mas também criando uma formação política que permita aos trabalhadores entenderem o caráter de classe da política monetária, que exclui, de certa forma, as políticas sociais. Obrigada, professora, é isso mesmo. Vamos convidar vocês aí para um programa 2, né? Porque esses temas aí precisam dessas explicações valiosíssimas que vocês estão trazendo aqui. Cid, eu vou passar para você também aí nesse caminho do que fazer, né? O que o governo federal pode fazer para mitigar esse impacto aí na vida dos trabalhadores e trabalhadoras e gerar desenvolvimento econômico e social, apesar, né, da taxa alta de juros. Cid, teu microfone. Certo. Bom, para mudar mesmo, como eu disse inicialmente, tem que mudar a meta da inflação, mas o que você disse aí, diante desse quadro, né, como mitigar aí a decisão que vai ser tomada hoje, que já está pré-anunciada, né? Tá? Olha, o que o governo está buscando fazer agora, né, tá? Que é colocar algumas medidas que bateiem o crédito, como, por exemplo, o novo consignado que vai estar sendo disponibilizado para os trabalhadores, né? O BNDES, né, que tem aumentado muito aí os empréstimos, continuar aumentando com taxas de juros menores, né, tá, para garantir investimento. Então é isso, né? Veja, os juros altos significa o dinheiro custar mais. Então a forma seria, né, evidentemente, Cid, Acho que você eu fechou acho o que você... microfone. Cid, teu som fechou. Acho que ele não está mais nos ouvindo. Cid? Eu acho que Alô, Cid? ele não está nos ouvindo mais. Cid, está nos ouvindo? taxa de desemprego. Agora voltou. Tá? Ela estimula as negociações. Uma parte da tua fala ficou muda. Viu, Cid? Uma parte da tua fala ficou muda. Uma parte da tua fala ficou muda. Então, talvez seja importante você retomar o raciocínio. Certo. Então, vamos lá. Para mitigar, né? Quando aumenta os juros, eu estou falando assim, aumentar o custo do dinheiro que eu tomo, né? Então, como vai mitigar isso? É você tomar algumas medidas que, apesar da Selic estar aumentando, mas o custo do crédito na ponta não tenha tanto esse impacto. Então, o governo está lançando, essa semana, o novo crédito consignado para o trabalhador com carteira assinada, né? Isso deve reduzir, a expectativa é que reduza a taxa de juros do consignado desse trabalhador em aproximadamente 40%, né? Tá? Essa é a expectativa do próprio Secretaria do Ministério da Fazenda, tá? Então, essa é uma medida eficaz, né? E tal, porque é um montante de 30 bilhões de reais concedido nessa modalidade de crédito, né? A expectativa é que possa abranger para 120, porque o trabalhador pode pegar uma dívida que é uma taxa de juros hoje de 6% ao mês, de 15% ao mês, para uma taxa de juros na faixa aí de 2,2%. Tá? Então, isso é efetivo, uma forma de mitigar. A outra é o governo utilizar os bancos estatais, né? Principalmente o BNDES, né? Para que
continue oferecendo para os empresários uma taxa de juros para investimento menor, né, do que a taxa Selic. Claro que tem um custo, né, para o Tesouro, mas é uma forma também de você assegurar o investimento. E o terceiro aspecto, né, como os juros tira a renda do trabalhador, porque a prestação da casa ou do carro ou da compra da geladeira do fogão aumenta, ele está tirando renda, né, do trabalhador, é você ter uma política, buscar amenizar a contração que o aumento da taxa de juros traz na economia com uma expansão, né, através das políticas sociais e fiscais também. Porque daí você garante um crescimento e o Brasil, mesmo com essa taxa de juros, deverá ter um crescimento bom, para esse patamar estratosférico de taxa de juros de 2%, 2,5%, que mantém o mercado de trabalho nas condições atuais, aquecido. Isso ajuda os sindicatos nas negociações a conquistar aumento real. E é isso que coloca dinheiro no orçamento do trabalhador. Então, o aumento de juros tira dinheiro do orçamento do trabalhador. Os sindicatos, nas negociações com aumento real, coloca dinheiro no bolso do trabalhador, né? E essa negociação sai com aumento real se a gente tiver aí o mercado de trabalho no patamar que está. E é isso que o governo está tentando fazer, esses contrabalanços aí, né? Estimulando o crédito, né? Com uma taxa de juros menor na ponta final, e também anunciando alguns investimentos, né? Tá? Para que a gente tenha... eu acho que esses são os instrumentos, as medidas para mitigar que estão sendo tomadas. Obrigada, Cid. Vou aproveitar aí o gancho para ler os comentários, muita gente comentando. Alexandre Silva, ali no YouTube, colocou parabéns à CUT Paraná pela escolha do tema e muito obrigado aos economistas pela contribuição crítica ao tema. Paulo Souza deixa seu bom dia, Ana Smolka, Alzimara Bacelar, ela escreve aqui, tema primordial para os trabalhadores e trabalhadoras, Elinha Leminski deixa seu bom dia, Roberto Severo também manda um bom dia a todos. Clair da Flora Martins, parabéns pela pauta do programa, juros baixos já. Danilo Álvares, Cris Ossum, coloca aqui Sindesc presente. Erimar Fabiano, bom dia, povo. O mercado se assenhorou da máquina de juros. Há algo que o Congresso no futuro possa intervir com uma mudança constitucional para a regra de indicados ou da política de juros voltarem à mão do Executivo? Vou deixar essa pergunta aí para os nossos convidados. Elias Jordão, bom dia a todos e todas e bom debate nessa pauta muito relevante para o desenvolvimento do país e geração de emprego. Patrícia Gimenez também deixa seu bom dia, Derlita Amaral, Júnior César Dias, bom dia a todas e todos. Infelizmente, grande parte da população ainda acredita no que os grandes canais de comunicação estão divulgando, que as medidas do governo federal são equivocadas e que as medidas do Banco Central são essenciais para a economia do país. Alzimara Bacelar, o Banco Central é orientado pelos cientistas. Ela fala aqui, Federação das Mulheres do Paraná, juros altos é fome e recesso. Vladimir França, juros altos é um crime contra a classe trabalhadora no Brasil. A Cris, grande Cid Cordeira, sempre bom suas avaliações. Daniel Matoso, bom dia, Ana e Márcio. Tema muito relevante e que diz respeito ao poder de compra do nosso dinheiro. O capital especulativo dita as regras financeiras e diz quanto quer ganhar em cima do dinheiro dos brasileiros. Infelizmente. Marisa Morales deixa seu bom dia. Adelita Amaral, juros altos, Banco Central, desenvolvimento do país, classe trabalhadora, o coração acelera, haja fé e esperança. Ângelo Betim também deixa seu bom dia. Renato Hillman, Adelita coloca aqui, Ana e Márcio, parabéns pelo tema abordado. Jorge Gabriel Duarte, os interesses bancários e financeiros castigam duramente os trabalhadores e setores vulneráveis. Na Argentina persiste a lei das entidades financeiras da ditadura militar, que nenhum governo teve a decisão de modificar. Jorge Gabriel fala da Argentina. Neveraldo Oliboni, boa tarde. A questão dos juros na agricultura familiar também tem sido um problema na produção de alimentos. A Cris, professor José Menezes, de fato um problema real, as bancadas de direita no Congresso, trabalhador tem que parar de votar em patrão e doutor. Cristiane Paula Zacarias, para além dos índices que norteiam a decisão do Banco Central, há que se pensar no aspecto social, mas quem mais lucra com juros altos não se ocupa do povo. Marilda Ribeiro da Silva, excelente debate. Obrigada aí a todo mundo que está comentando. Eu vou passar para você, Márcio, mas também peço aí nas considerações finais, que eu acho que a gente vai pedir, né, Márcio?
Se os debatedores quiserem fazer alguma menção aí ao que foi colocado nos comentários, fiquem à vontade. Márcio, passa aí para o nosso último obrigado. bloco. Ontem foi, inclusive, motivado por essa ação que a gente chamou esse tema do debate, né? Ontem foi um dia nacional de luta, né, contra juros altos, que aconteceu manifestações, atividades nas capitais, onde tem sede do Banco Central. Aqui em Curitiba, nós reunimos muitas pessoas ali na frente do Banco Central, e assim foi nas outras capitais também, como forma de mobilizar a sociedade, né? E eu queria um pouco, pedindo já as considerações finais de vocês, que vocês comentassem um pouco como mobilizar a sociedade para fazer esse debate das altas taxas de juros, para convencer a sociedade que juros altos significa menos emprego, menos investimento nas áreas que mais importam. Vou começar com você, professor José Menezes, e depois passo para o Cid, já com as suas considerações finais. Eu coloquei no chat porque o Movimento Auditoria e várias organizações lançaram um projeto de lei para tentar fazer a contenção. E uma coisa curiosa, que a Maria Lúcia sempre lembra, um ex-ministro o ex-ministro mostrou que um dos artigos que privilegia o setor financeiro não foi votado. Depois de 30 anos, esqueci o nome dele, Jobim. Antônio Jobim. Depois de 30 anos, ele, que era parlamentar, ele, numa mesa, ele disse, olha, aquele artigo não foi votado. Então, você vê como que a coisa acontece. E aí que está. Essa frente parlamentar, ela tem um papel muito importante, porque ela tem que fazer exatamente o quê? Essas audiências, ela tem que impulsionar esse debate em todo canto. A queda da taxa de juro, ela não vai resolver todos os problemas, porque nós temos um problema muito maior. Nós temos 3 séculos de escravidão, nós temos 3 séculos de exclusão de povos originários e negros escravizados, nós temos ausência de políticas públicas, nós temos e tudo, o que é mais grave. Eu estou orientando uma tese de doutorado que está discutindo exatamente isso, que é o colapso da teologia da libertação e o acesso da teologia da prosperidade e do domínio. É essa teologia da prosperidade e do domínio que está capturando os segmentos mais excluídos e dando a ele a ideia de que, se ele tiver fé, ele não precisa de Estado, ele não precisa de políticas públicas, eles estão potencializando o individualismo. E isso tudo tem tornado bastante complexa a nossa tarefa. Então, nós temos que compreender como que se solidificou essa aliança. Porque, veja bem, no dado que eu tenho, grande parte da população que pertence a essas igrejas neopentecostais, elas estão, a maior parte são afrodescendentes, a maior parte tem baixa escolaridade e a maior parte tem uma renda de até um salário mínimo. Então, eles conseguiram capturar os segmentos mais excluídos. E esses segmentos, em cima de uma pauta moral, em cima dessa teologia do domínio, eles estão aliados dos seus inimigos fundamentais. Porque esse segmento precisava de reforma agrária. Mas a bancada da Bíblia está aliada com a bancada do boi, que é o latifúndio, que é a monocultura. E outra coisa, parte da inflação que nós temos são preços administrados. O meu plano de saúde subiu 12%. Grande parte daquilo que foi privatizado está indexado não ao índice de preço, está indexado ao índice geral de preço. Então, nós temos uma tarefa complexa de primeiro entender, depois tentar explicar, e eu não vejo outra saída que não mobilizar a população para que ela entenda que os juros é um elemento inibidor, mas o principal está no comprometimento das políticas sociais e mesmo política de desenvolvimento. Porque hoje, grande parte da burguesia está comprando título da dívida pública e está tendo ganho real de 8%. Então, eu finalizo agradecendo esse espaço, porque eu acho que para quem tenta fazer uma disciplina que não tenha a ortodoxia
como referência, porque esse é o grande problema. A formação dos economistas está sendo mais ou menos assim. E nós estamos criando uma situação bem trágica. Hoje, se um papagaio falar livre mercado, já vão dar o título para ele de graduação. Se ele disser livre mercado e teoria quantitativa da moeda, já vão dar um título de mestre. Ou seja, nós temos um processo de destruição da ciência econômica e isso dificulta até dentro da academia. Por quê? Hoje é simplesmente fazer apologia a um modelo que já sabemos a serviço de quem está. Muito obrigado mais uma vez. Que agradecemos, professor, a sua disponibilidade. Passo já, Cid, para você também comentar um pouquinho sobre a mobilização e suas considerações finais. O som. As mobilizações, acho que são essas que as centrais têm sempre convocado, mas evidente com um aumento de público aí, né? Com adesão maior, e também a gente fazer alguns atos aí em porta de fábrica, frente a algumas outras, enfim, pensar, né, alguma forma de protesto, de fato, né, onde a gente mostre as consequências disso, né? Tá? Acho que, por exemplo, na porta de fábrica, mostrar quanto que representa o emprego, de perda de emprego e tudo mais. Mas tem um aspecto importante aí, que eu acho que a nossa mobilização ela tem que ser para mudar algumas políticas econômicas no Brasil. Tá? Primeiro no Conselho Monetário Nacional, a gente se mobilizar para que no Conselho Monetário Nacional as centrais sindicais façam parte, não sejam só 3 pessoas lá, e que vai estar olhando aí essa inflação. E nós temos que fazer uma campanha também para aumentar essa meta da taxa de juros definida no CMN. Esse é um ponto. O outro ponto também, né, o mercado acredita muito, né, nessa questão também do resultado fiscal. Né? É a nossa campanha para reduzir isso, o governo quer fazer, mas não consegue por causa do Congresso, é a redução dos incentivos fiscais. Né? Se hoje nós temos aí o déficit fiscal, você acabando com a renúncia fiscal, você resolveria esse problema. Também traria essa sinalização que o mercado quer, mas que daí a questão toda é o seguinte, né? E todo mundo fala contra a renúncia fiscal, mas quando vai lá discutir que vê que as empresas veem que é a situação dela que vai perder o privilégio, daí todo mundo fica contra o fim da renúncia fiscal, a não ser nós mesmos, né, trabalhadores, consumidores que não somos beneficiados com isso e pagamos um alto preço. Então, acho que é o seguinte, é uma mobilização de protesto e uma mobilização de busca dessas mudanças, né? E que passam para a nossa interferência nessas discussões, junto ao governo e também nas próximas eleições. Legal, obrigado a ambos pela disponibilidade de participar aqui do Quarto Sindical. Não vão faltar oportunidade, a própria Ana falou aqui de nós já prepararmos um programa 2 sobre juros, porque discutir juros, discutir a possibilidade de a gente se engajar em geração de emprego e renda é fundamental. Nossa, desculpa, mas tem uma coisa que eu queria sugerir agora, que claro. Eu tinha falado informalmente. Essa questão do Banestado, que eu falei, eu acho que ela é fundamental de fazermos algo bem profundo, porque a população do Paraná precisa saber que o Estado do Paraná está pagando uma dívida que é resultado de todas as irregularidades. Então, eu acho que essa questão do Banestado, ela precisa ser pautada e fazer um seminário, fazer um ato na frente do que foi o Banestado, mas não pode. Dívida privada convertida em dívida pública é ilegal. Professor, não, com certeza, vamos combinar. Eu, inclusive, sou funcionário do Itaú, oriundo do Banestado, conheço bastante a história do Banestado, né? E vamos sim combinar. Agora, no ano que vem, completa 25 anos da venda do Banestado, da forma que foi vendido, e com certeza a gente vai conversar sobre isso sim. Queria agradecer aos 2 companheiros que se dispuseram a estar conosco, agradecer as mais de 40 entidades que retransmitem o Quarta Sindical todas as quartas-feiras, lembrando que você pode rever o programa no link de qualquer uma das páginas que nos retransmitem, e também temos o reprise do nosso programa às 20 horas na TV comunitária, canal 5 da NET, se você não conseguir ver pelas plataformas, né?
Dito isso, quero então agradecer ao nosso jornalista da CUT Paraná, o Gibran Mendes, ao nosso secretário de comunicação, o Daniel Matoso, né? Ao Marcos Oliveira, que agora vai cuidar dos compartilhamentos conosco aqui, a minha companheira de todas as quartas-feiras, ao longo desses 5 anos, a jornalista do Paraná, Ana Carolina Caldas, e ao Lucas Botelho, que faz a produção e coordena comigo o Quarta Sindical. Um grande abraço a todas e todos e nos vemos no Quarta Sindical da semana que vem. Lucas, é com você.